Olha o perigo, a sobra para Jailson. Daí, esporte é cultura. Jailson, Vasco da Gama 1, São Paulo 0 em Pacaembu. Lá era um campo e do lado era tudo aberto. E as pessoas, era tanta gente que a bola não saía, cara. Em Itaoca eu trabalhava na Casa de Saúde de São José, eu era servente, e lá tinha diversos serventes como eu. E tinha um rapaz que morava em Itaoca, Denil o nome dele, Denil. Ele morava em Itaoca. E conversa de futebol, aquelas coisas todas, e ele veio tomar conhecimento de que eu gostava de futebol, jogava futebol. Ele me fez um convite para me ir jogar no segundo time lá do Itaoca, porque eu era novo, tinha na época 16 anos. Eu falei, pô, vou. Aí eu peguei, embarquei com ele e antigamente para ir para Itaoca era muito difícil. Por quê? O ônibus só tinha acho que um ônibus. A gente tinha que ir a pé. Tinha que ir a pé ali de fora, depois do Mutuá, lá na frente mais, tinha ali o lixão e depois tinha a ponte do rodízio. A gente ia a pé, uma escuridão danada, não tinha luz, até que nós chegamos na casa dele. Fui muito bem tratado pela mãe dele. A mãe dele era mulher de pescadores, tinha lá uns 3 irmãos, os caras pescavam, e só esse rapaz trabalhava comigo lá na Casa de Saúde. Aí no domingo, já teve o primeiro jogo, e eu fui estrear no segundo time. E, pô, fui muito bem, né? Fui bem, os caras gostaram, e disseram que eu ia jogar no primeiro time, não no segundo. Mesmo a minha idade sendo, mas eu era grande, eu tinha corpo. Aí os caras já, no próximo domingo, já me colocaram no primeiro time. Engraçado que lá era um campinho onde não tinha alambrado. O alambrado eram as pessoas que ficavam de fora, torcendo, gritando, e a bola não batia neles, o juiz apitava que tinha saído. E nisso eu fiquei lá, aproximadamente com minha namorada, e à noite a gente ficava lá andando para um lado para o outro, uma escuridão danada, os caras gritavam com o outro. Era assim, dificilmente passava um carro, dificilmente, não tinha carro. E até que eu fiquei lá aproximadamente uns 4, 5 meses, jogando, até que um belo dia, um domingo, depois do jogo, apareceu uma pessoa se dizendo dirigente do Vasco. Também não me recordo o nome dele. E veio me perguntar a mim e mais 2 rapazes, que era o Cole, o outro garoto, e não me lembro o nome do terceiro, se a gente queria ir para o Vasco. Eu disse logo de cara que para mim não dava, porque eu trabalhava e o dinheiro que eu ganhava eu ajudava meu pai a pagar umas poltronas que a gente tinha comprado. Aí ele falou, porra, mas você deveria ir, rapaz, você joga bem e tal, você deixa eu ir lá falar com seu pai? Eu falei, vamos. Aí ele veio até aqui no Mutondo. Aí chegando ali estava meu pai e mais 10 irmãos, né? Estava lá junto meu cunhado namorando a minha irmã, a minha irmã. E ali o cara fez a proposta ao meu pai, se ele deixava eu ir para o Vasco. Meu pai falou que eu disse, eu não posso ir, pai, porque é daquela despesa que eu tenho que pagar todo mês. Aí o papai falou, não, morre isso, eu vou assumir essa responsabilidade. Aí o cara combinou e já me levou dali mesmo. Dali mesmo já fui pro Vasco. Chegando lá, fui morar embaixo das arquibancadas do Vasco. Aonde lá encontrei diversos garotos também morando lá que treinavam no Vasco. Um dia, 2 depois, já fomos fazer o teste e o Célio de Souza, que era o treinador,
ele optou em ficar comigo porque eu era um ano mais novo. Não é que os outros dois não tinham condição, mas eles eram mais velhos. Já era uma categoria acima. Eu fui para o infanto juvenil, ele já seria juvenil, então o treinador dele já seria outro. E ali eu fiquei, morei ali embaixo, de repente uns 3 anos. Logo naquele ano eu fui vice-campeão lá no campo do Flamengo, ali na Gávea, era infanto juvenil. E em 69, aí eu já fui campeão de juvenil, campeão e artilheiro da competição. E nessa competição de 69, eu e mais os 2 garotos, que foi Batista e o Everaldo. Nós tivemos oportunidade ao profissional, de jogar alguns jogos no profissional. Eu joguei contra o Grêmio, joguei contra uns 2 clubes e fui bem. Então eu já fiquei praticamente com o pé mais no profissional do que no júnior. Em São Januário eu fiquei lá uns 3 anos e com a convivência desses garotos, que já estavam lá há mais tempo, e era uma situação, ali também tive que estudar, porque quem era inscrito tinha que estudar. Então tinha um colégio, tinha meus amigos, que a gente às vezes saía de noite para ir ao cinema, às vezes a gente saía dali para ir lá para o centro da cidade, se treinava de manhã, à tarde estava livre. Vim para casa nem pensar, porque tinha que atravessar a ponte. E aí era complicado, no outro dia tinha treinamento de manhã. E convivi nessa vida aí durante esse período. Até que definitivamente eu fui chamado para fazer um contrato com um profissional. Aí mudou tudo. Aí eu já mudou de instalação, onde eu morava, já passei a morar junto com os profissionais, em cima do departamento médico. E ali iniciou a minha carreira mesmo como profissional. Quando, o primeiro ano que eu assinei o contrato, o Vasco estava há 13 anos que não era campeão carioca. O meu treinador aí já era o Tim. Ele gostava muito de mim, era novinho, aí eu já estava jogando. Os outros 2 rapazes não estavam. Ficava às vezes na reserva, mas eu já era titular. Eu jogava às vezes na ponta direita, mais na ponta direita. E aí nós conseguimos, depois de 13 anos, fazer uma campanha boa com o time e conseguimos ser campeão em cima do Fluminense, onde nós fomos campeão carioca. Fazia 13 anos que o Vasco não era campeão. Tinha o Valfrido, tinha o Bugré, tinha o Miguel, tinha Fidelis, tinha o goleiro acho que era o Valdir, depois que veio o Andrada, era o Valdir. Então tinha um elenco razoável. Não era um elenco de grandes nomes, mas um elenco. Tinha o Silva também, que era um grande destaque, jogou no Flamengo, foi ídolo do Flamengo. Me ajudou muito por eu ser muito garoto, com relação aos adversários, porque os caras queriam, em cima de mim, porque era novo, eles queriam me intimidar. E o Silva me dava apoio, entendeu? Tinha o Fidelis também, o Alfinete. O Alfinete eu acho que foi 70, não, 74. Então foi ali praticamente esse time que nós conseguimos esse título de campeão carioca. O Tim, ele gostava muito de mim. Porque eu não sei porque eu era mais novo, e ele achava que comigo ele poderia, por eu ser mais novo, ele poderia
tirar mais proveito das minhas qualidades. Então, mesmo ele sabendo que eu era mesmo centroavante, eu estava ali para poder compor, mas ele sempre me incentivou, sempre me orientava. É um treinador que ele, no intervalo, ele tinha uma visão muito grande do jogo e por diversas vezes no intervalo ele conseguia mudar o jogo e a gente conseguia vencer os jogos. O que aconteceu é que depois do título que nós ganhamos em 70, o Vasco começou a querer se fortalecer. Aí trouxe o Tostão, que era o grande jogador da seleção brasileira, e aí veio o Andrada, aí veio também o Pérez, lá de Portugal. Aí conseguiu montar uma equipe que fazia frente, né? E depois nós fizemos algumas excursões, fomos para fora do país, jogar alguns jogos amistosos, onde nós tivemos uma participação boa. Inclusive uma excursão primeiro fomos para Portugal, depois fomos para a Espanha. E lá na Espanha nós jogamos contra o Borussia, né? E lá tinha grandes jogadores de seleção. Foi na Barcelona, né? Fizemos lá acho que 1 ou 2 amistosos. Teve um jogo lá que eu fiz até um gol. Então, a equipe estava se formando para se conseguir alguma coisa no futebol carioca. E viemos de lá com mais bagagem. Foi aonde estava havendo essa preparação, aonde posteriormente nós fomos campeão brasileiro. Nesse retorno, e aí eu estava ainda me lapidando, né, porque eu era muito jovem, e aí eu recebi um convite do Castor de Andrade, ele foi lá na Quinta da Boa Vista, e me convidou se eu queria participar da equipe do Bangu. E o Bangu vinha fazendo boas competições, e eu fui orientado pelos meus companheiros, o Fidelis, que já tinha jogado lá, e outros mais, que seria uma boa oportunidade de eu crescer no futebol. E aí eu aceitei. Fui para o Bangu, fiz uma competição boa, eu, Jorge Mendonça, o Galdino, e nós fizemos uma competição muito boa. Tivemos também algumas excursões, fomos para fora do país, para o Equador, e aonde cada vez mais eu estava me preparando, apesar de ser novo, mas estava me preparando para chegar aonde eu cheguei no Campeonato Brasileiro com uma experiência bem maior. Nessa passagem minha pelo Bangu, eu tive uma experiência muito negativa, porque não existia ponte na época e a gente tinha que fazer essa viagem sempre por Magé, uma estrada muito ruim, e numa volta que eu vim do Bangu, eu me acidentei e tive fazer uma cirurgia no olho, fiquei um período parado e até se achava que eu não poderia mais jogar futebol. Aonde eu tive que ir em alguns especialistas que atestados que eu estava apto a continuar a jogar futebol. O Vasco, de imediato, porque teve aquele problema com o tostão do olho dele, já ficou com o pé um na frente e outro atrás. E aí fez um contrato comigo de 4 meses. Foi aonde eu iniciei na ponta direita e eu tinha que ir bem para poder continuar no Vasco e renovar o meu contrato por uma situação melhor, porque ali eu estava em desvantagem, por eu ter voltado de uma lesão no olho, eu estava em desvantagem, mas graças a Deus eu consegui fazer uma competição boa e consegui provar para o Vasco que eu estava bom e que poderia renovar o meu contrato por mais 1 ano, 2, e foi isso que aconteceu. A 74 foi
foi grandes jogadores, né? A nossa equipe não era a melhor. Tinha o Cruzeiro, que tinha grande equipe, tinha o Santos, tinha diversas outras equipes que estavam numa situação bem melhor tecnicamente do que o Vasco. Mas ali a gente tinha uma união. E essa união, que eu acho que foi essencial para que a gente conseguisse o título, porque nós desafiávamos outras equipes, mesmo sabendo da nossa deficiência, a gente conseguia, com a nossa humildade, superar os adversários e ir passando por chave, passando por etapas, até chegar à final e ser campeão. O Roberto, eu acho que em 73, ele já estava subindo, já nas categorias de base. O Roberto sempre foi um jogador, a gente dizia, a bola sobrava para ele fazer o gol. Ele estava sempre muito bem colocado. E o Roberto, um cara espetacular, igual foi o Tostão um ano anterior. As pessoas muito humildes, uma pessoa que tinha a boca e não falava nada, não tinha marra com ninguém, todo mundo gostava dele. E ele chegou onde chegou pelo tudo aquilo que ele mostrou, tudo aquilo que ele fez e por toda essa humildade que ele era. Ele era, dentro de campo e fora de campo, era o cara. Olha, eu tenho alguns jogos, a gente sempre tem alguma coisa, né? Eu tenho uma lembrança de que em São Januário eu levei uma pancada e torci o tornozelo. E fiquei, acho que, 2 jogos fora. E aí, no início de semana, eu já estava apto e comecei a trabalhar junto com o grupo, fisicamente, tecnicamente, já estava preparado para retornar ao time no domingo. E eu vi que o treinador, que era o Mário Tavarini, ele não estava disposto a me colocar. Ele estava já determinado a entrar com o Luiz Carlos. E eu fui em cima dele na época, através de alguns amigos. Porra, tu tem que jogar, cara. Você vinha jogando, você estava bem, você está fazendo gol. Porra, é importante você estar junto com a gente. Vai falar com ele, cara. E eu fui falar com ele. Aí chamei seu Mário e expliquei, seu Mário, meu contrato termina agora, eu vinha jogando, vinha fazendo gol, e, eu espero que o senhor me mantenha na equipe. Eu acho que eu fiquei um jogo, fora ou 2, mas eu voltei bem durante a semana, e ele falou que ele ia pensar, mas ele já estava pré-determinado a botar o Luiz Carlos. E os treinadores, na época, ele vinha com as 11 camisas no ombro, e ia jogando. A do goleiro não, porque o goleiro não tinha jeito, era do goleiro mesmo. O lateral direito tinha 2, ele jogava para um, era aquele que ia jogar. O central, o quarto zagueiro, e eu estava na posição de 11, ponto esquerdo. Aí na hora dele entregar a última camisa, que era 11, ele balançou e todo mundo esperando, e ele aí me deu a camisa. Isso foi uma coisa, cara, uma decepção muito grande pro rapaz do Luiz Carlos, que se achava que seria o titular, e eu naquela dúvida, vai ser eu, vai ser ele. Então ele ficou arrasado, ele saiu xingando todo mundo, jogou chuteira pro alto, e eu fiquei numa situação muito ruim. Por sorte minha, eu iniciei o jogo e fiz logo o gol. Aí eu me tranquilizei mais. Mas foi uma tensão. Eu gostava de jogar com campo cheio, eu gostava de jogar com pressão. Tem jogador que não gosta. Eu já gostava de ir na casa do adversário, chegar lá e encontrar o estádio cheio, as pessoas gritando. Eu acho que isso era motivação para mim. Agora, cada um tem a sua forma de reação. Então essa foi uma situação que eu passei. E outras mais, né? Também estive lá
lá em Portugal e tive também lá em Santa Catarina. Tudo isso aí foram situações que mais tarde a gente talvez venha a voltar a falar nisso. Ou foi contra o Cruzeiro ou foi contra o Atlético. Um dos dois. Eu não lembro quem foi. E foi ali que saiu essa confusãozinha e tal. Mas isso aí não abalou a amizade que a gente tinha como amigo, como companheiro. Ali foi o treinador e ele. Que o treinador já tinha falado para ele. Mas depois correu tudo bem. Eu, como garoto, tive um prazer enorme, quer dizer, uma coisa que acho que muitos jogadores gostariam de ter tido a oportunidade de jogar contra o Pelé. Eu tive acho que 2 ou 3 chances de jogar contra o Pelé. Uma vez foi no Maracanã e a outra vez foi em São Paulo. Eu tive umas 3 chances de jogar contra ele. Pô, jogar contra o Pelé era uma situação à parte, porque você ficava vidrado no Pelé. Você às vezes até ficava assim meio bobo dentro do campo, né? Porque o homem era extraordinário, cara. O negão ficava com os 2 olhos arregalados quando ele pegava na bola. Parecia que ele estava filmando o campo todo ao mesmo tempo. Então era muito bonito, um jogador espetacular, cara. Um jogador que nunca mais vai existir, né? Então eu tive esse prazer de jogar contra o Pelé. Após essa conquista, né, que foi o primeiro título aqui do Rio de Janeiro, foi o título campeão brasileiro de 74, aí no ano seguinte nós tivemos a Libertadores. Aí eu participei, acho que de um jogo, e logo depois eu tive outro convite para mim sair do Vasco da Gama. Convite para mim ir para o Volta Redonda. Eu tinha um diretor no Vasco, foi o diretor que levou o Tostão para o Vasco, e ele veio ser meu compadre. Ele saiu do Rio para vir batizar o meu filho aqui em São Gonçalo. Não tinha ponte na época. Ele veio por Magé, uma Mercedes que ele tinha, pouquíssima aqui no Rio de Janeiro, e veio batizar o meu filho aqui na igreja de São Gonçalo ali. Não sei o nome daquela igreja, mas ali é aquela igreja de São Gonçalo. Batizou meu filho, foi na minha casa no Trindade, fizemos um almoço para ele, uma coisa maravilhosa. E aí ele veio falar comigo, eu disse para ele, compadre, eu quero sair do Vasco, eu preciso dar um pontapé na minha carreira, senão eu vou ficar toda a vida aqui nessa situação, eu estou preso ao Vasco. O que você quer? Eu quero que o senhor me dê meu passe, porque aí eu posso ir para onde eu quiser. Eu já tive a oportunidade de ir para Portugal 2 vezes, o Vasco não deixou eu ir. E eu quero sair, pô, eu preciso sair. E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, você joga esse ano, no início de 76 eu te dou o seu passe. Quando termina o seu contrato, eu vou falar com o presidente. Ele foi a pessoa que trouxe o Tostão para o Vasco da Gama. Ele comprou o Tostão. Ele deu de graça o Tostão ao Vasco da Gama. Ele não cobrou nada. E ele, então, me deu essa oportunidade de eu sair. Inclusive, quando nós fomos campeões em 74, todos da comissão técnica do Vasco da Gama, todos, do roupeiro ao treinador, ele deu uma primeira televisão a cores que não existia ainda no Brasil. Ele deu uma televisão a cores para cada um. Uma televisão, acho que era de 40, 45 polegadas. Deu a cada um jogador reserva, titular, roupeiro, massagista, todo mundo levou uma televisão. Era uma pessoa de um poder muito grande e de ser um vascaíno, que ele era de fato um vascaíno e que ajudou o Vasco muito. E aí, quando iniciou o ano de 76,
Aí ele me deu meu passe. Aí o Vasco me liberando, eu tive o convite de Paulinho de Almeida, que era o treinador que foi zagueiro no Vasco, da seleção brasileira, juntamente com o Nelsinho que foi do Flamengo, de formar uma equipe, 4 de um time, 3 do outro, para poder formar a equipe do Volta Redonda. Então eu fiz parte desse início do Volta Redonda. Fui para lá, fiz uma competição excelente, fui artilheiro lá da competição do clube. Inclusive lá eu fiz um gol de bicicleta, aonde o almirante Heleno Nunes estava assistindo esse jogo. No final do jogo, todo mundo tomando banho, veio o presidente do clube junto com o almirante. O almirante queria falar comigo. Aí veio me abraçar, que já era conhecido meu do Vasco, me abraçar pelo gol que eu fiz, pelo Volta Redonda, de bicicleta. Não me lembro se foi contra o Atlético ou se foi contra o Cruzeiro. Foi um dos dois, um jogo amistoso. Então, dali eu joguei um ano e tive um convite do senhor Zé da Gama. Ele era um empresário renomado no futebol brasileiro. Foi aquele que me fez 2 convites anteriores que o Vasco não deixou sair para mim ir jogar no Portimonense. Mas só que tem que naquela época, a competição aqui no Rio, ela ia até, eu acho que final de dezembro. Final de dezembro, não sei qual era a taça de bronze, eu não sei qual era, se disputava naquela época. E ele falou, olha, você vai ter que estar em Portugal dia 3 de janeiro. Então você vai ter que se desligar do Volta Redonda. Se desliga, começa a fazer uma preparação para que você possa chegar lá e chegar bem. Porque já está tudo acertado, seu contrato, quanto você vai ganhar, tudo direitinho. O que você ganhar, a metade é minha. Eu falei, tudo bem, eu quero ir. E isso aconteceu. Eu rescindi meu contrato em início de novembro, fiquei praticamente um mês e pouco me preparando fisicamente. Ali no Jockey, ali tinha um lugar que tinha corrida de cavalo. Eu acordava muito cedo, que eu acordo cedo, tinha uma bola, eu já ia correndo para lá, corria 8, 10 quilômetros, pegava a bola com sol, com chuva, eu treinava sozinho. Fiz isso durante um mês e pouco. Até que eu recebi, lá para o dia 18, 19, eu recebi a passagem para mim viajar no dia 3 para Portimão. Aí já estava tudo certo. Viajei, cheguei lá em Portimão, fui apresentado lá à direção e eles marcaram para o dia seguinte para mim fazer uma apresentação para a torcida do Portimonense. E nessa apresentação, o estádio encheu, cara. O estádio encheu, brasileiro, sabia do que eu vinha fazendo aqui no Brasil, porque o Zé da Gama, um empresário, deve ter feito lá a cabeça dele nesse sentido. O estádio cheio e eu fiz 4 gols. 4 gols. Eu não estou lembrado o nome da equipe lá. Uma equipe que era uma equipe da 2ª divisão. Eu fiz 4 gols. Acabando o jogo, eu tomando banho, acabei de tomar banho. Quando eu cheguei lá fora, estava o seu Zé da Gama. Rapaz, que coisa horrorosa. Como que eu fui fazer uma coisa dessa, cara? Falei, o que houve, seu Zé? Se eu não tivesse acertado o seu contrato, eu teria conseguido o dobro do que eu pedi aqui, cara. Porque o que você fez aí, ninguém faz. Isso não existe, cara. Você não conhece os seus companheiros, você não conhece os adversários, tu fez 4 gols, cara. E aí a imprensa, tudo querendo saber, informação. E ali iniciou a minha carreira no Volta Redonda, que foi uma carreira brilhante também, aonde o campo era careca, não era necessário naquela época o campo ser, ele lá chamava relvado, não era necessário o campo careca, eu tinha aqui a palma da mão e os joelhos, tudo machucado, né?
ferido, eu levava pancada, você caía, tinha que apoiar com o braço. E ali, rapaz, eu fiz uma competição muito boa, e aonde, no final do meu contrato, eles vieram me chamar para renovar. E me fizeram uma proposta até que eu achei uma proposta indecente. Eu acho indecente por qual motivo? Porque eles queriam renovar comigo sem a presença do Zé da Gama. Mas o Zé da Gama, depois analisando com calma e olhando a minha consciência, o Zé da Gama já não tinha mais nada a ver. Tudo aconteceu no primeiro contrato. Mas eu disse para ele, não, eu até quero ficar, eu renovo, mas o Zé da Gama tem que estar presente. Foi ele que me trouxe para cá e eu quero que ele esteja presente. Aí liguei para ele tomou um susto, o que houve? Porque os caras querem renovar comigo. Porra, eu vou para aí amanhã. Imediatamente ele veio, já na intenção de receber os outros 50%, que ele não tinha mais direito. Mas eu dei os 50%, porque foi isso que eu combinei com ele. A segunda vez, não. A primeira vez eu tinha combinado isso. Mas eu não tenho que me arrepender de nada, a minha consciência ficou tranquila. Eu acho que para ele também foi uma coisa muito boa. O que acontece? Eu, na categoria de base do Vasco, eu era um 9. Eu fui até artilheiro. Eu era um homem que fazia gol. Mas quando eu subi para o profissional, aí já tinha o Silva, tinha lá o Valfrido, tinha lá outros jogadores, jogadores já encerrando a carreira, jogadores cheios de bagagem, jogadores excelentes naquela posição. Mas eu precisava jogar, eu queria jogar. E o Tim aproveitou, vendo as minhas qualidades, achou que eu poderia jogar pela ponta direita, eu joguei pela ponta direita. E depois, em 74, era a mesma coisa, já tinha o Roberto, aí já tinha outros jogadores também. Os grandes times têm sempre excelentes jogadores. Eu não estava nesse nível dessa excelência toda. Tinha um Tostão, tinha diversos outros jogadores. Eu não podia competir com eles. Então eu tinha que chegar de uma forma que eu jogasse e que eu poderia ser aproveitado. Agora, vou bater peito, eu quero jogar de centroavante, eu quero disputar a posição com o Roberto, eu quero disputar a posição com... Não tem condição de fazer isso. Mas eu joguei bastante jogos no Campeonato Brasileiro, acho que foi 8 jogos, né? Joguei bastante jogos no Campeonato Carioca, nós fomos campeão em 70, e quando eu saí do Vasco, aí não. Aí eu era o cara. Eu só joguei com a 9 e aonde eu fui artilheiro por onde eu passei. Tive sucesso no Volta Redonda, tive sucesso em Santa Catarina, em Portugal, Madureira, Rio Branco, todos esses clubes que eu joguei, centroavante. Aí, o que acontece? Como eu cheguei para fortalecer a equipe, eu só poderia jogar no segundo turno. E a equipe, ela estava carente de um centroavante. Então, eles vieram me contratar porque sabia que eu ia encaixar ali e ia me dar bem aquela ali. E foi o que aconteceu. Eu, quando cheguei, aquele buraco que estava ali, eu assumi de uma forma, foi espetacular. A equipe cresceu muito, a equipe era a primeira divisão, tinha subido da segunda. É difícil você se manter. Normalmente uma equipe pequena, ela se mantém, ela não consegue subir, ela às vezes até desce de divisão. Mas o intuito era ficar na primeira divisão. E nós trabalhamos muito, e o último jogo dependia do Portimonense se manter nesse último jogo, teria que ganhar o jogo ou empatar, não podia perder. E lá no Montijo também era um campo careca, eu fiz os 2 gols. E nós se mantivemos na primeira divisão, foi uma festa desde ali. Vocês imaginam quando chegou em Portimão. Chegou em Portimão, a cidade estava praticamente esperando a nossa chegada. Então foi uma alegria total, foi uma festa inesquecível. Eles fizeram de tudo, me carregaram no colo,
uma coisa, minha família já estava lá nessa época, a minha esposa, meus filhos, me botaram em cima dos carros, foi uma loucura. Eu só sei que depois saía na cidade para jantar com a minha esposa, meus filhos, eles não deixavam eu pagar, ia comprar uma camisa, uma roupa, eles não deixavam eu pagar também. Isso durou aí um período aí de uns 2, 3 meses assim, mas eu não aproveitava não, né? Mas todo domingo a gente saía para comer fora e tal, porque nós entramos de férias, e aí a gente saía para passear, e a gente tinha essa mordomia, por eu ter mantido essa equipe na primeira divisão. Foi um orgulho para mim. Eu, quando eu fui para o Marcílio Dias, eu fui fazer uma visita ao Almirante, porque nós nos tornamos amigos. Eu não sei porque essas pessoas, eu era uma pessoa humilde, eu não era aproveitador, não tirei nada de aproveito dessas pessoas, que eu poderia até hoje ter um emprego numa prefeitura, num governo. Eu nunca pedi nada disso a eles. A única coisa que eu pedi foi o que eu pedi ao meu compadre, que foi para me liberar o meu passe. Não pedi dinheiro, não pedi nada. Mas aí eu fui lá fazer uma visita ao Almirante Heleno Nunes, que era aqui na cidade, ali na Praça 15, e quando eu ia subir no elevador, em frente tinha um botequim, e lá tinha um cara assim de uns cinquentão, acho que era Mituca, ele era empresário, jogador de futebol. Aí ele me gritou, aí fui lá falar com ele, não tinha assim grandes amizades com ele, mas sabia quem era ele e ele me conhecia. Aí ele falou: o que você está fazendo aí, cara? Eu falei: eu vou lá fazer uma visita lá ao Almirante. Porra, você não quer ir para Santa Catarina, para o Marcílio Dias? Os caras me fizeram um pedido lá de um centroavante, por você se encaixa bem lá. Eu falei: e quais são as condições? Ó, tu vai ganhar tanto de salário, vai ganhar tanto de luva e você vai me dar 10% do seu salário. Eu falei: tudo bem, eu vou lá em cima e volto para falar contigo. Aí fui lá em cima, falei com o Almirante, conversei com ele e tal. E aí retornei, ele falou: olha, você pode pagar a sua despesa. Eu falei: eu vou de carro com a minha mulher e meus filhos. Você já vai ter lá um apartamento esperando, e chegando lá, tu vai procurar o presidente. Esse presidente foi até presidente lá da federação. Ele era o cara que mandava, ele morreu. Morreu num desastre de avião, cara. Aquele desastre que caiu aí, matou uma porção de gente, ele estava dentro desse avião. Aí já deve ter uns 15 anos atrás aí. Aí você vai encontrar o dirigente, ele vai te dar a sua luva. Quando você vier o Rio, você me dá. E você tem uma casa para morar, um apartamento, na praia de Camboriú, de frente para a praia. E você tem o seu ordenado, sua luva, e tudo bem. Ele me pagou a despesa de gasolina, tudo que eu gastei, me deu minhas luvas, e eu joguei lá. Joguei um período lá de um ano. Período muito bom, também de centroavante. E aí eu comecei a rodar, né? A gente começa a sair de um time grande, aí você começa a rodar. Aí fui depois, quando eu cheguei no Rio, aí o Zanata, praticamente eu já estava encerrando a carreira. Eu já não queria mais jogar. Aí tive com o Zanata lá no Vasco. Você tá onde? Eu falei: eu tô parado, cara. Eu não quero mais jogar. Porra, vamos pro Bom Sucesso, eu sou o treinador lá. Pô, Zanata, eu não quero mais, cara. Porra, vamos pra lá, me ajuda lá, você tem experiência. Aí fui pra lá, joguei lá 6 meses com o Zanata. Depois de lá, recebi um convite para mim ir jogar no Madureira. Fui para o Madureira, fiquei lá mais uns 6 meses. Os contratos desse time pequeno é um contrato curto. Eles nunca fazem contrato de um ano, é difícil. Aí joguei no Madureira, recebi outro convite para mim jogar aqui no ADN. O ADN estava se formando, vim jogar no ADN, joguei também acho 3, 4 meses no ADN. Depois recebi outro convite para ir para o Rio Branco
Espírito Santo. Fui para lá, fiquei lá 6 meses. E aí eu acho que parou por aí. Aí depois eu falei, quero mais jogar não. Aí parei. Nessa época que eu te falei que eu saí lá de Santa Catarina, foi porque eu recebi um outro convite para me retornar ao Portimonense. Aí foi quando eu retornei ao Portimonense. O Portimonense já estava todo o campo com a grama direitinho, já estava mais estruturado. Aí já foi uma competição bem mais equilibrada, porque o Portimonense levou para lá o Arthur Jorge, que era um jogador de seleção Portugal. Lá nós tínhamos o Coné, que era o goleiro. Nós tínhamos lá alguns jogadores da seleção fazendo parte dessa equipe lá no Portimonense. E aí já foi uma competição de nível igualado aos outros clubes. E lá jogamos contra o Sport, contra a Benfica. Eu sempre fazia gol, fazia 1, 2 gols. E foi também uma passagem muito bonita lá. Quando eu estava querendo retornar ao Brasil, surgiu um dos primeiros cursos lá para se fazer em Portugal, curso de treinador. Era um curso rápido, era aí praticamente 15 dias. Aí tudo pago pela Federação Portuguesa. Levou um grupo lá de 30 jogadores, nós ficamos num hotel e fazia esse treinamento, essa instrução, esse aprendizado durante esse período. E eu ali me formei em treinador, mas não dei sequência ali não. Dali, com esse diploma, eu vim para o Brasil e chegando no Brasil, eu parado já, que eu já não queria mais jogar, e aí eu tive um convite de um amigo meu, do Miguel, para fazer um curso na Escola de Educação Física do Exército. Foi onde eu fui para lá, e lá eu fiz um curso onde tirei segundo lugar nesse curso. Tinha lá o irmão do Zico, que é o Antunes, foi o primeiro lugar no curso, eu tirei em segundo lugar. E aí iniciou a minha carreira como treinador. Quer dizer, eu era um servente pedreiro e tive essa oportunidade de ir para o Vasco, nas categorias de base, alcançar profissional. Automaticamente, minha vida mudou. A minha vida e da minha família. E eu pude ajudar meus pais, pude ajudar meus irmãos, nós somos em 11. Ajudei enquanto pude, fiz o que pude, que eu também tinha que fazer pela minha família. Então, o futebol para mim foi muito importante. O futebol para mim me formou, me deu esse caráter que eu tenho, essa forma minha de ser. Foi muito bom, foi muito bom. Se eu não fosse jogador de futebol, eu não sei o que seria. Eu iria estudar de qualquer forma, porque meu pai sempre me incentivava ao estudo, mas de repente poderia ser aí uma pessoa aí, um contador, não sei o que seria, a gente não sabe o que vai ser da vida da gente, né? Mas o futebol mudou a minha vida. O futebol de antigamente com o futebol de hoje não existe comparação, né? Em todos os sentidos. O futebol hoje ele é valorizado, o futebol hoje está moderno, tá? As arbitragens modernas, tem esse VAR, que na minha opinião isso não vale de nada, só escangalhou o futebol. E o que eu vejo hoje no futebol é que houve uma evolução muito grande na parte financeira, mas na parte técnica a gente vê que a gente só progrediu. Nós não temos mais seleção brasileira, o que nós temos aí são jogadores com 17, 18 anos, vão para fora do país, já rico, e de repente ficam por lá 10, 15 anos, e jogadores que se estivessem no Brasil numa disputa
de uma outra situação melhor, eu acho que a gente deveria ainda estar em um nível bem superior ao que a gente está vendo aí fora. Acaba que a gente vê esses outros clubes nesses outros países ganhando da gente com muita facilidade. E a nossa técnica não está mais em jogo. A gente não vê mais. Aí a gente traz o jogador lá de fora. Ah, o jogador saiu, foi lá para fora, ficou rico, ficou milionário. Aí o Flamengo pega, aí o Vasco pega. O cara joga 2 jogos, aí fica parado 3, que deu uma distensão. Quer dizer, ainda consegue ainda trazer um jogador que não vai dar aquilo que deveria dar para o clube que formou ele. Por exemplo, o Coutinho. O Coutinho foi formado no Vasco. O Coutinho jogou no Vasco 5 anos, foi lá para fora, ficou lá fora 10 anos. Hoje retornou milionário, cansado, com salários altíssimos. Sabe jogar? É um excelente jogador. Mas jogador tem data. Jogador tem data de validade. Chega uma hora que você não consegue mais dar aquilo que você poderia dar. Eu não estou falando só do Vasco, eu estou falando em outros clubes também. Você vê outros clubes pegando jogadores já com uma certa idade e que não consegue dar o resultado esperado.